Você sabe o que é o overtraining? Como identificar nos exames bioquímicos e prevenir com a suplementação? Esse é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso convidado de hoje é o Alexandre Aguiar. Ele possui licenciatura em Química pela Unicor, é nutricionista pela Unifenas, especialista em nutrição clínica e metabolismo pela UGF, especialista em psicologia pela PUC-RS, graduando em filosofia e atende em BH, onde atua na área esportiva com atletas de natação master e já atuou com atletas de futebol, luta e fundistas. Finalmente conseguimos fazer esta entrevista, né? Que prazer te receber no programa. Eu que agradeço o convite pela participação. E olha, falar de overtraining é um tema bem interessante, né? Eu acho que é bom a gente começar, inclusive, colocando todo mundo na mesma página do que é efetivamente o overtraining. Exatamente. O próprio nome, ele já por si só traduz, né? É um excesso de treinamento. Algo deles que cada vez a gente consegue ver mais, com mais frequência chegando no consultório. Até um tempo atrás a gente via muito falar de overtraining quando se falava muito do atleta de elite, né? Por uma questão da competição, né? Daquele negócio da performance. Mas em função hoje da busca pela academia, da busca pela atividade física e principalmente pela estética, algumas pessoas estão se confundindo um pouco e chega a nós resultados que a gente começa a perceber que remete a um excesso de treinamento. Então a gente já começa a ter o overtraining, que é esse excesso de treinamento que não é bom, que pode dar, na verdade, um efeito rebote, começando cada vez chegar até nós no consultório mesmo. Perfeito. Inclusive, você até adiantou uma das perguntas que eu iria te fazer, porque é um fato que a gente sempre falou sobre overtraining num contexto de alta performance, de atleta que vive disso, né? Nem no atleta amador a gente pensava tanto em overtraining. E agora a gente começa a ver muito mais essa realidade, tanto no atleta amador quanto no próprio praticante de atividade física, né? Aliás, aproveitando, até relativamente recente, assim, nos últimos anos, começou a ser muito falado, né, na nutrição esportiva, o conceito de REDS, né? Aquele de deficiência relativa de energia, que é um conceito que acaba sendo muito próximo do de overtraining, né? Como é que eles conversam? Exatamente, porque quando a gente pensa no overtraining, a gente pensa justamente em toda máquina que faz o corpo funcionar e que está ligado à alimentação. Aí entra o papel do nutricionista, porque muitas vezes, num primeiro momento, Deise, a percepção do overtraining, ela pode até ser percebida pelo próprio atleta ou pelo próprio praticante de atividade física, mas a evidência, o reconhecimento, a constatação é feito ali por um profissional da educação física que acompanha aquele atleta ou aquele praticante de atividade física ou um pessoal do serviço da fisiologia. E muitas vezes a demanda energética descompensada, ela é um componente que contribui para a explosão, né, desse overtraining. E quando a gente vai perceber a série de ajustes que a gente vai ter que fazer, porque muitas vezes, o que acontece no overtraining? Uma série de efeitos
que vão sendo detectados, né? Como, por exemplo, a variação da frequência cardíaca, que muitas vezes pode ser detectada pelo profissional de educação física, aí a gente vai falar mais próximo, né? Mais aprofundado de quem está acompanhando aquele atleta, no caso de um personal também, mas tem muita relação, sim, com uma desordem, onde o exercício não está operando muito bem com a demanda de nutrientes. Isso é comum. Isso é comum. E a nutrição, ela tem um papel fundamental nesse processo. Sim, perfeito. E aí a gente vê o quanto que pode acontecer de fato com qualquer pessoa, né? Porque como você falou, efetivamente, claro, no esporte de alto rendimento a gente tem um risco muito exacerbado porque eles têm uma carga de exercício muito alta. Então a possibilidade da alimentação não acompanhar, ela já está ali explícita, né? Ela está de graça. Mas em função dessa busca, né, pela estética, as pessoas procuram também mais o exercício e paralelamente fazem uma restrição energética, muitas vezes chegando a ser um pouco descompensada, né? E acaba caindo no mesmo quadro. Então, Ale, quais são os principais sintomas de um overtraining? Exatamente. Aí a gente chega, na verdade, na questão, né, central da identificação disso. Então, como eu havia dito, o personal, é muito importante o personal, o fisiologista, ele já percebe, por exemplo, o que é muito frequente. No overtraining, a frequência cardíaca, que deveria estar normal, em repouso, ela já chega muitas vezes alterada para um próximo treino. Então, quer dizer, já está falando, o corpo não descansou. Paralelamente, esse fisiologista, ele começa, quando a gente está na equipe de um clube de esporte, quando a gente está participando de algum atleta específico, isso é reportado a nós da nutrição, e a gente vai completar essa abordagem. O que a gente vai procurar saber? Como que está o sono? Porque há uma alteração do sono. O overtraining, na verdade, é quando o corpo começa a andar para trás. Pensando na prática, o atleta, o praticante de atividade física, ele busca fazer, no caso do praticante de atividade física, ele pode estar buscando uma estética, um emagrecimento. O atleta está buscando performance. Mas, de repente, o rendimento dele cai. Ele começa a ter alterações no sono, ele começa a ter alterações psicológicas, ele vê que a coisa não está legal. E isso é conversado, por isso que é muito importante a gente ter diálogo aberto com o nosso paciente, com o nosso atleta. Ele começa a ter muitas dores musculares, fraturas, né? Às vezes overusing, né? De usar um certo movimento que é solicitado, igual os tenistas, por exemplo, quando estão começando a ter alterações de manguito rotador, de alguns músculos específicos que são muito solicitados, e eles começam a ter realmente algum comprometimento em alguns movimentos. Então, ele começa a ter perda de performance. E como é que a gente começa a perceber essa perda de performance? Aí entra o nutricionista, porque ele vai ter que entender isso. Aquele limiar de lactato, aquela ventilação, ela começa a chegar muito cedo. Ele começa a entrar numa fase de desgaste anaeróbico num tempo irregular, mostrando que ele já está começando a fadigar antes do que era comum a ele. Né? Então, esse tempo, aquele percurso de lactato, ele começa a mudar. Ele começa a ter dor musculares, ele começa a ter insônia, ele começa a ter uma coisa extremamente importante deles. Esse excesso, ele pode começar a ter aumento de hormônios que vão sinalizar. Um deles é o cortisol. E o cortisol, ele tem uma relação inversamente proporcional com o número de leucócito, com o número de imunoglobulina A, que tem a ver com o sistema imune. Então, de repente, ele começa a ter o quê? Maior gripes, algumas infecções. Isso é comum até no praticante de atividade física, porque a famosa, hoje a gente tem muitos estudos mostrando o ITRS, infecção do trato respiratório superior. Principalmente quando eu trabalho com fundistas, né, com atletas de grande corridas, a gente percebe essa tendência a se gripar com mais facilidade, pegar gripe, pegar infecção, pegar resfriado, e aí a gente já começa a ligar um sinal de alerta. Pera lá, pode ser o sistema imune já dando um grito que o excesso de treinamento, o aumento de cortisol, já pode estar comprometendo a função das imunoglobulinas, principalmente imunoglobulina A, que é de mucosa.
tanto mucosa intestinal quanto mucosa naso-orofaríngica. Então, esses processos, eles começam a ser reportados a nós, e é onde a gente tem que começar a pensar como que a gente vai reverter esse processo. Uhum. E aí, aproveitando então, a gente vai percebendo, né? Os pacientes vão trazendo isso a nível clínico. Mas existem também alguns exames que a gente pode utilizar, exames bioquímicos mesmo, né? Para acompanhar, para perceber uma pessoa que está entrando, que está caminhando para um overtraining, ou até mesmo quem já tem um quadro instalado, né? Como é que a gente consegue ver isso no contexto dos exames bioquímicos? Perfeito. E aí é onde a gente da nutrição, porque pode acontecer duas situações deles. Você pode trabalhar junto com uma equipe de fisiologia de um clube, você pode trabalhar numa clínica que tem parceria com um clube de esporte profissional, igual eu já trabalhei, ou você pode atender diretamente esse atleta, né? O atleta, pessoal, ele faz parceria com o nutricionista. Então é muito importante você entender esse processo, né? E aí, o que que acontece? Você precisa ter habilidade de ler exame. Então, o overtraining, ele é caracterizado por um estresse oxidativo fora da curva. Então, às vezes, normalmente, vários exames, vários marcadores bioquímicos em atletas, em praticantes de atividade física, eles já se alteram por si só. Mas a gente sabe que na literatura, os exames, eles alteram por uma média ali de 6 horas, 7 horas pós-treino. Entretanto, no overtraining, você começa a ver uma frequência mais robusta dessa alteração. Então, por exemplo, um gama-GT frequentemente alterado, porque o gama-GT a gente sabe que ele faz reposição de glutationa, que é um sistema de detox, que monitora o sistema do estresse oxidativo. Um ácido úrico muito alto, ele também já... Isso tudo aumenta normalmente para o praticante de atividade física, mas quando você está fazendo exames frequentes, você começa a ver isso muito alterado, é hora de você começar a prestar atenção. E alguns exames, a fisiologia por si só já faz isso, né? Alteração pelo estresse do retículo sarcoplasmático solicitado ali pelo músculo, uma demanda aumentada de CPK, de creatina quinase, onde o reparo ali está tendo que ser muito solicitado. Então, a gente vai observando isso tudo. Alguns, é importante a gente observar a alteração do cortisol, como é que esse cortisol lá vem aumentando no período do treinamento. Ou seja, nós temos uma série de recursos, né, para poder fazer essas alterações, tanto hormonal, né, como enzimas teciduais, como enzimas hepáticas. Então, eu gosto de olhar muito gama-GT, eu gosto de olhar muito creatina, cortisol, é muito importante a gente ter essa avaliação e saber olhar muito bem, cada um gosta de olhar qual tipo de cortisol, se é o do sangue, se é o da urina, se é o da saliva, mas que seja um que você tenha costume de ter hábito de observar isso, porque o corpo ele vai se comunicando com você. Na medida que você vai sabendo fazer essas leituras, isso é extremamente importante. Além de tudo, deles, essa questão clínica. Eu amo avaliar sono, porque, gente, 2 horas de sono a menos em um dia já aumenta marcador inflamatório. Se você já está num processo de overtraining, você está somatizando mais ainda alterações de inflamação. Então, é importante a gente estar observando isso. Isso é uma função que o nutricionista tem que dominar. Com certeza, com certeza. Eu sempre brinco com os alunos, né, nas pós-graduações, que a gente precisa reservar um momento na consulta para falar sobre sono. Porque é uma coisa que tende a passar batido, né? E é algo que consegue impactar absolutamente todo e qualquer objetivo que um paciente traz para um contexto de consultório de nutrição, né? E eu já tive paciente, eu já tive atletas de natação em overtraining, onde eles estavam tomando melatonina e mesmo sem melatonina não estava consertando, porque no overtraining você tem uma disfunção do GABA pelo próprio estresse. E sono não é só melatonina, é GABA também, né? Que é um ansiolítico. E muitas vezes naquela tensão de treino, às vezes na cobrança, tá, deles? Às vezes, por exemplo, pré-contest, né? Na pré-competição, eles começam a fazer um treino exagerado, além do que precisa, não faz o treino regenerativo, que é aquele treino que muitas vezes é importante fazer, dar aquela reduzida de marcha para poder, no dia da competição, estar com a potência total. Às vezes, no estresse, isso não é feito. E quando vai ver, a insônia está pegando. O GABA não está sendo produzido, está tomando melatonina e a melatonina não está funcionando. Então, é todo um desarranjo que a gente tem que ser perito
ao conversar com esse atleta, com esse praticante de atividade física, para entender que o corpo não está respondendo mais ao excesso de atividade física. Perfeito. Ale, e quando a gente pensa assim nos diferentes tipos de esporte, tem algum esporte em que o risco de overtraining seja maior ou é igual em todos os casos? Existe. Existe muito da condição do atleta, né? Até do gênero, se é o homem, se é a mulher, em que situação. A mulher tem as fases hormonais, que a gente tem que estar sempre prestando muita atenção, mas o estado fisiológico desse paciente, ele conta muito, né? Eu já tive paciente overtraining na natação, eu já tive paciente de luta em overtraining, porque treina demais, né? No futebol. Então, a questão é olhar essa demanda desse volume e dessa intensidade. Isso tem que ser alinhado. O overtraining, na verdade, ele é uma alteração, ou no volume, a pessoa ela quer treinar por um tempo maior, né? Ou na intensidade, ela quer treinar, aumentar muito mais a força, aumentar muito mais o fator extenuante do exercício. Isso independe da modalidade, né? Mas a gente tem que estar sempre atento a isso, sim. Perfeito. E quando a gente identifica, então, uma pessoa que de fato está em overtraining, como é que é esse processo para reverter? É possível reverter? Como é que entra a nutrição, a suplementação nesse ponto? Entra sim. A primeira ideia deles é não deixar entrar em overtraining, tá? É muito importante, pessoal, a nutrição. É muito importante uma dieta balanceada, é muito importante uma suplementação pontual. A combinação de... Hoje nós temos aí suplementos que são repositores energéticos, que você pode usar, no caso desse atleta, eu vou até adiantar um pouco, não necessariamente atleta, existe o tal do praticante de atividade física intenso, que não é atleta. É a moçada que apareceu hoje no consultório, que pega o pacote combo na academia e faz 4, 5 modalidades. Quando eles chegam no consultório, eu falo, meu Deus, e vem um semi-atleta aí, né? Porque ele vai e faz luta, ele faz spinning, ele faz a musculação e ele faz um monte de coisa. E muitas vezes sem programação, né? Porque pelo menos o atleta tem aquele treinador que está acompanhando, que está criando o ritmo, que planeja o treino. Este tipo de pessoa que você está descrevendo é aquela que entrou e quer fazer tudo e nada está organizado, né? Então a chance Não também tem aumenta. planejamento. Então, é muito importante, pegando a questão, você olhar o time de recuperação muscular, o tipo de grupo, no caso, o tipo de grupo que está sendo solicitado. Em luta, né, em até fisiculturismo, por exemplo, né, tem as modalidades de musculação que são feitos, os treinos, né, seriados, mas é muito importante entender a questão do sono, é muito importante entender a questão da suplementação pontual. Qual é o tipo de suplemento? Se você vai usar um aminoácido, se você vai usar uma proteína isolada, se você vai usar uma proteína concentrada, se você vai usar um tamponante para evitar a fadiga muscular, se você vai usar aquele app que dá, por exemplo, como a creatina, que é extremamente importante, que a gente já sabe que cientificamente é reconhecida em melhorar a performance, né? Se você vai trabalhar com uma beta-alanina. Então, esse planejamento ele é fundamental para que quando um atleta ele vai entrar numa sequência de treino mais aumentada, ele tenha um suporte da nutrição. E muitas vezes a suplementação pontual, ela é o diferencial para fazer a resposta da performance. Então, isso é muito importante. E aí, o que acontece? Nem todo clube, o clube sim ele vai orientar, mas muitas vezes a pessoa que ela está fazendo por conta própria, ela não tem essa orientação. Às vezes o atleta também não tem. Eu vou confessar aqui que eu já vi atleta fazendo coisa errada, entendeu? E aí você vai ter que ir lá dar um puxão de orelha. Certamente. Eu acho que a gente dá vários puxões de orelha no Vários, consultório, vários, né? vários, vários. Faz parte da rotina. São humanos, eu falo com eles que eles são sobre-humanos, porque a nutrição esportiva, muitas vezes a gente fala assim, gente, o que é nutrição esportiva? Nutrição esportiva vai muito além de criar músculo. A nutrição esportiva, ela é, na verdade, pegar um atleta, fazer vários exames. O nutricionista esportivo, ele tem que saber aqueles exames, aquelas avaliações de limiar de lactato, em que zona que o atleta está, para que ele vai saber trabalhar ou com mais carboidrato ou com mais gordura. Esse suplemento é pontualmente importante aqui.
né? Uma coisa importantíssima, não desidratar. As pessoas esquecem da hidratação. E a desidratação, a perda de sódio, ela faz aumentar a aldosterona. A aldosterona aumentando, você tem menos testosterona, porque eu uso o colesterol como fonte. Menos testosterona é menos força. Menos testosterona é menos sono. É menos tudo. Então, isso é pontual para a gente poder fazer o planejamento da performance desse atleta. Perfeito. E aí, assim, nesse planejamento prévio, né, bem cuidadoso, a gente está pensando justamente, inclusive, em prevenir. Evitar que uma pessoa chegue num contexto de overtraining. E pensando em alguém que, infelizmente, porque fez tudo por conta própria ou, sei lá, por algum motivo, acabou chegando no estado, né? Está efetivamente com overtraining, chegou na sua mão. O que você faz? Na verdade, quando a gente vai trabalhar a recuperação do overtraining em atleta, é um serviço interdisciplinar. Então, vamos pensar em que momento que esse atleta está. Se é um atleta que faz parte de um clube federado, eu já sei que o técnico dele vai trabalhar. Tem overtraining que você demora 3 meses para recuperar o atleta, para colocar ele no eixo de novo, a nível de competição. Então, muitas vezes, eu preciso saber do treinador se ele vai trabalhar quantas séries de treino regenerativo, porque ele também não pode ficar quieto por tudo. Quanto o momento de repouso, até que ponto ele vai baixar o volume do exercício, até que ponto ele vai baixar a intensidade do exercício, para que eu possa, do meu lado de cá, fazer a alteração no cardápio. E muitas vezes deles eu vou ter que trabalhar com uma dieta mais rica em antioxidantes, isso é extremamente importante. Observar se não houve alguma deficiência de mineral, porque quando você tem uma peroxidação lipídica, uma lesão celular a nível de sarcômero, a nível de tecido, você tem uma perda de muitos minerais intracelulares que podem ser pontuais, né? Podem ser pontuais para que ele volte a gerar ATP. Então, eu preciso alinhar isso. Quanto tempo nós vamos ter nesse nível menor? Tem atleta que ele fica muito triste de ter que reduzir o volume e a intensidade do tempo, e eu vou planejar quanto de carboidrato eu vou ter que trabalhar, como é que vai ser a distribuição da proteína. Ele vai estar treinando em menos intensidade, em menos volume, e o sono dele, como é que vai estar sendo esse sono reparador, a qualidade do sono. Então, muitas vezes, eu vou estar suplementando ali alguma vitamina pontual. Eu gosto muito de trabalhar com o complexo B, B6, B9 e magnésio, justamente que são vias que estimulam GABA, que estimula serotonina, que estimula melatonina, e o sistema antioxidante, resveratrol, curcuminoide, sempre ali, e não esquecer do balanço proteico, que é fundamental para que ele não tenha perda de massa muscular, porque no overtraining, muitas vezes você entra em catabolismo. É um retrocesso. É um retrocesso. Então, a gente tem que evitar que esse catabolismo, ele avance. Então, a gente tem que estar prestando atenção muito nisso. Então, a frequência dos horários de comer a alimentação correta com proteína é pontual nessa recuperação. Perfeito. Então, cuidar de toda essa base, né? Que não foi cuidada antes e que agora Na verdade, é ser... fazer o para casa na hora certa agora. É. E com relação a essa questão do aporte proteico, você acha que vale a pena fazer ele na forma de suplementação? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. Porque, primeiro, nós vamos ter que segurar o processo catabólico, porque eu não sei até que ponto todos esses marcadores catabólicos, excesso de adrenalina, alteração do GH, do IGF, estão ali valendo nesse paciente. Então, muitas vezes, eu uso técnicas diferentes, deixa eu dar um pouquinho aqui das minhas técnicas, mesmo quando ele está num treino regenerativo, quando ele está com baixa de volume, a gente precisa estar ali de olho no lance. Então, várias vezes eu faço alguns blends de proteína com carboidrato, porque muitas vezes, porque eu preciso que ele faça essa alimentação, por exemplo, e algumas vezes, dependendo do paciente, dependendo do nível, de 2 em 2 horas. Então, muitas vezes ele não vai lembrar de ter um alimento de 2 em 2 horas, um carboidrato, um pão com uma proteína. Então, muitas vezes, ele precisa ali, por exemplo, dependendo do peso desse paciente, um paciente de 80 quilos, eu programo para ele uma alimentação intervalada a cada 2 horas com 0,25 gramas de proteína. Isso aí, para 80 quilos, são 20 gramas de proteína. Ele não vai lembrar de comer isso toda hora. Então, muitas vezes,
Uma proteína em pó, ela é muito mais fácil para ele poder usar naquela hora. E eu sempre falo, essa proteína em pó está valendo para você como um medicamento quase. Ela está segurando o processo, porque o cortisol está lá, o processo catabólico está lá, o overtraining ele está manifestando, mesmo que ele está em tratamento, mas ele está num processo inflamatório que está contra a hipertrofia. Então, ele tem que estar segurando a onda. Então, ele vai ter, sim, que fazer uma ingestão de proteína em alguns tempos menores, em muitos casos, e muitas vezes eu vou ter que lançar mão de um suplemento de boa qualidade, às vezes até o paladar, até às vezes a combinação. Toma um suplemento de baunilha, porque a baunilha você pode combinar com frutas diversas. Às vezes eu falo isso, né? Ah, eu vou comprar de chocolate, mas chocolate você pode enjoar, vai ser o gosto de chocolate toda hora. E quando eu tenho vegano que já teve overtraining. E proteína vegana tem que ter a arte de saber fazer a combinação. Tem que Fez ter uma um carinha paladar aí. especial para tolerar, Então, independente da pega a proteína combinação. vegana, exato, deixa manga no congelador, deixa uma banana no congelador, um morango, para você bater com essa proteína, porque você vai ter que estar segurando a onda. Então, como você não vai ter o alimento disponível sempre, às vezes até por causa do horário, né? Nesse processo anticatabólico, o horário de comer, ele é um medicamento. Eu tento fazer essa consciência para eles, como se fosse um antibiótico que você vai tomar, né? Para ele não esquecer. Perfeito, fantástico. Ale, super obrigada por compartilhar sua experiência e fiquem com a gente porque já já voltamos com mais respostas sobre overtraining que vocês perguntaram. Ale, hoje em A Nutri Responde, a gente recebeu várias perguntas bem interessantes sobre overtraining e eu separei aquelas que mais se repetiram. Então, uma coisa que o pessoal quer muito saber é qual é a diferença entre overreaching e overtraining. Muito importante deles a gente falar do overreaching também, porque é o filho do overtraining, tá? É o filho do overtraining, né? Porque o overtraining, na verdade, o overreaching, ele é um overtraining de intensidade menor. Tanto é que a recuperação do overreaching, ela é menor. Às vezes, com 15 dias, uma semana, você já começa a ter uma resposta melhor do corpo. Mas a gente tem que prestar atenção, porque o overreaching é frequente. Até em praticante de atividade física, porque ele aumenta o volume, né? Aumenta o volume, aumenta a intensidade, e de repente, ele não começa a executar a série. É uma coisa que a gente sempre fala com o paciente. Você está aumentando o volume, está aumentando tá aumentando a intensidade do treino. Isso está saindo com alta performance, você está conseguindo executar no mesmo tempo, com a mesma facilidade? Às vezes não. O overreach é isso. Ele já é o impacto da mudança no tipo de treino que acontece de maneira mais aguda, de maneira mais rápida. Mas isso demanda perda de evolução. Então, o paciente tem que entender isso. Você sabe onde é que é muito comum? As pessoas que querem perder peso, né, que estão com excesso de peso, e entra naquele momento, hoje eu vou mudar, né? Hoje eu vou começar a fazer tudo diferente. E entra num excesso de treinamento, porque a pessoa que quer perder peso, galera, a pessoa que quer emagrecer, tem dois toques
pela minha experiência que eu vou falar para vocês. Primeiro, a gente passa uma dieta, eles comem menos, porque eles estão na ânsia de emagrecer. O educador, o profissional da educação física faz uma ficha, ele faz mais, porque às vezes ele sai da academia e faz outras coisas. Vai correndo, né? Chega em casa, anima. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando pensa que não, ele está com muita dor, muita lesão, e ele começa a ter perda de rendimento. Isso acontece. Quando chega num grau maior, ele começa a ter infecções recorrentes, porque o sistema imune ele vai entender que isso é uma agressão. Então, o overreaching, na verdade, ele acontece muito frequente, apesar das pessoas não conhecerem muito esse termo, tá? Mas ele acontece e a gente tem que ficar de olho nisso aí. Sabe um contexto em que eu acho que assim, eu pensei na questão do emagrecimento e eu sinto que outro contexto que também deve acontecer com uma certa frequência é o CrossFit. Ah, direto. Direto. A pessoa lê a planilha ali, não está acostumado com aquilo, mas vai naquele ritmo, porque é uma sequência, né? Eu tenho paciente de CrossFit que faz campeonato e é vegano, sabia? Olha, Imagina o meu desafio. Esse paciente, ele começou no vegetarianismo, ele começou e virou vegano, e treina e participa de campeonatos internacionais. sensacional. Olha, não, você imagina o meu trabalho. Mas no CrossFit, realmente, a gente tem que prestar muita atenção quando esse paciente ele se matricula e começa a fazer essa série, né, de exercícios com alta intensidade, alto impacto, mas ele muitas vezes não está preparado por isso, ou até acha que está, mas ele não faz o reparo correto após o treino, após o CrossFit, que é o descanso, que é a reposição da suplementação, né? Às vezes a pessoa sai sem fome de um treino de CrossFit e fala assim, eu vou comer depois, mas muitas vezes ela já está precisando de uma reposição ali para aquele momento, porque o músculo pode estar pedindo, né? Então, ela já pode ter chegado sem se alimentar pela empolgação, aquela adrenalina toda do CrossFit, que é uma delícia para quem treina, mas tem que entender que o suporte nutricional é fundamental para você manter esse exercício para sempre não ter comprometimento nele. Perfeito, eu assino embaixo, né? E assim, serve até como pontapé da outra pergunta que eles fizeram. Aqui já pensando até em recomendações para as pessoas mesmo, não só para quem cuida dos pacientes, né? Mas uma coisa que eles perguntaram muito, porque a gente até falou, tem esse cenário do emagrecimento, tem o cenário do CrossFit, mas claro, o overeating, o overtraining, eles podem acontecer em qualquer modalidade. Então, quais seriam alguns cuidados, algumas coisas para as pessoas ficarem atentas do que eles precisam literalmente cuidar para evitar, para não chegar numa possibilidade de um overreaching ou de um overtraining? Da parte da nutrição, eu sempre gosto de apontar, porque eu vejo os cuidados da parte da educação física, saber em que ponto da sua performance que você está, isso é muito importante, mas da parte da nutrição, eu gosto muito quando eu pego pessoas que têm tendência a um bom treinamento e os atletas, quando eu estou no clube, o serviço de fisiologia já me passa esses exames. Quando eu estou em consultório, trabalhando com um atleta, eu solicito alguns exames. É muito importante saber como que está o sistema imune, o processo do leucograma, o hemograma, o VCM. É importante ver se não tem nenhuma deficiência de minerais. Olha, já fazer uma sondagem na dieta para ver se ele tem uma tendência a comer bons alimentos, né? E observar como é que está ali, função hepática, função renal. Eu gosto de dar esse aporte para que ele vá entrar com segurança. O horário de sono é importante, a gente fazer essa orientação. E orientar da importância da nutrição na hora correta. É muito importante entender, a gente hoje recebe pacientes com medo de comer carboidrato. Gente, em nutrição esportiva, não existe restrição de carboidrato para a gente, a não ser quando você quer emagrecer, alguma coisa assim, você pode pensar na possibilidade, que é muito difícil também. Mas em rendimento, você não pode pensar na restrição disso. E é uma tendência a gente receber hoje as pessoas que estão fazendo treino pesado com restrição de carboidrato. Então, o processo de educação nutricional que nós temos que fazer, da importância de comer certo, de comer no horário correto e suplementar o que tiver que ser suplementado. Se dependendo da intensidade do treino, eu vou conversando com o profissional da educação física.
Se está tendo fadiga, eu já pergunto logo, como é que você está terminando a sua série? Como é que o músculo está respondendo? No outro dia está doendo? Tranquilo, mas continuou doendo demais? Opa, nós podemos ter um desbalanço de pH aí, vamos trabalhar com suplemento tamponante para poder recuperar uma betalanina, alguma coisa desse estilo, para poder recuperar melhor esse tecido muscular. E não esquecer do aporte proteico, que é fundamental. Isso tem que ter, né? Isso tem que ter uma creatina, dependendo do exercício de força que ele vai fazer. Eu já entro com essa suplementação, sim, porque a gente já sabe, uma cafeína, porque a cafeína também é muito importante no processo de hidratação, eu tenho que falar isso, que a cafeína ajuda a absorver carboidrato ali nos receptores SGLT1, por isso que muitas vezes você vê alguns isotônicos com uma certa quantidade de cafeína. Não é só para dar um up e deixar você mais ligado, é porque também a cafeína ela tem relação com a melhora na absorção de carboidrato, o que é muito importante. Perfeito. Fantástico. Ale, mais uma vez, super obrigada, gente. Vocês têm aí várias dicas práticas. Nos contem nos comentários o que vocês já vão fazer e curtam, compartilhem. É sempre um prazer estar com vocês. Prazer todo meu. Muito obrigado.